na prosa, esse é o Bem Viver, eu sou Luane Belli, muito prazer para quem está chegando agora, para quem é de casa já sabe que pode ficar à vontade. Aqui no programa a gente quer levar para você a oportunidade de pensar com mais cuidado na sua alimentação, em como os seus alimentos são produzidos e nos impactos disso tudo na nossa saúde e no meio ambiente. E tudo isso é menos complicado do que parece, quer saber como? Vou te adiantar um pouquinho agora. No Momento Agroecológico, nós vamos conhecer os criadores de gado que vivem na beira do rio, os retireiros do Araguaia. No Comida de Verdade, a Letícia Massula vai ensinar um creme com uma fruta queridinha da estação. Junho é o mês do orgulho LGBT e no quadro de entrevista nós vamos ver que as palavras fazem toda a diferença na inclusão. E tem mais, com dica de saúde, cultura, então não sai daí, vem com a gente que o Bem Viver tá só começando. Nas margens do rio Araguaia, no Mato Grosso, estão alguns dos melhores pastos do país. Isso é porque quando acabam as chuvas e o rio baixa, ele deixa o solo úmido e rico em nutrientes. E na beira do rio estão os retiros, locais em que os criadores de gado constroem as casas, roças, currais e para onde eles retornam quando o rio volta a encher. Essa é a história do Momento Agroecológico de hoje. Nós vamos conhecer a vida e o trabalho dos retireiros. Uma vida que segue os ciclos do rio Araguaia. Quando as águas baixam entre maio e novembro, os retireiros deixam suas casas na cidade de Luciara, no Mato Grosso, e descem com o gado para a área de várzea. É lá que brota o capim agreste, usado como pasto para os animais. Por ser uma área de gado na solta, na larga, tem que ter um cuidado mais próximo, né? Então, os meninos, eles têm essa lida mais intensa de sair na madrugada, né, para buscar um gado bem longe, porque a área é um pouco extensa. Na casa dos retireiros é sempre falar do gado, né? É o gado que sumiu, é o gado que, a vaca que pariu, é o boi que está doente. Então, uma coisa que é bem interessante na comunidade, que um cuida do gado do outro. Então, esse é um pasto natural, né? Então, não é necessário remover a vegetação nativa e plantar uma variedade de capim que vem lá da África e que precisa de um monte de insumos de trator, que compacta o solo. Então, nesse caso, é uma criação de gado muito mais integrada com a vegetação natural. Então, é permitido, o gado pode estar pastando e do lado ter uma ema pastando também, né? Então, essa é uma paisagem que a fauna consegue circular, que o cerrado consegue produzir frutos, consegue seguir com a biodiversidade. A comunidade nasceu na década de 1940. O nome retireiro vem da palavra retiro, que é a casa na beira do rio onde eles vivem na época da seca. É um período de trabalho duro com o gado, mas também de aproveitar o contato com a natureza. Mas o modo de vida tradicional dos retireiros está em risco com o avanço da grilagem e do agronegócio. Por isso, eles tentam, desde 2003, criar uma reserva de desenvolvimento sustentável nas margens do rio, a RDS do Mato Verdinho. Segundo as lideranças, o projeto está parado desde 2013, quando houve um intenso conflito na região. As forças políticas municipais, né, juntamente com o agronegócio e os fazendeiros, eles usaram isso para colocar a população contra a nossa luta, né, colocar a população luciarense contra a nossa luta na época, e eles sitiaram o município, né? Então, todas as passagens de entrada e saída do município foram bloqueadas. Tivemos aí 7 dias de intenso conflito, a gente teve queimas de retiro. E além de quilombolas e indígenas, não há outra categoria com respaldo legal para demarcação de territórios coletivos. Existem algumas legislações estaduais ou regionais, então tem algumas leis municipais que reconhecem comunidades geraizeiras específicas no norte de Minas, e o estado da Bahia possui uma legislação que reconhece territórios coletivos de comunidades de fundo e fecho de pasto, mas com uma série de problemas, por exemplo, com a questão do marco temporal, né? Os bordados feitos pelas retireiras são um instrumento importante nessa luta pela terra, além de serem uma fonte de renda para as mulheres. Com linhas coloridas, elas fortalecem a identidade comunitária e traçam os sonhos para o território. A gente
tenho um pouco de orgulho de dizer que, apesar que criamos gado, a gente tem um ambiente natural bem conservado, né? Mas o sonho é, eu quero que fique do mesmo jeito quando eu era criança, quando eu era novo. Pois é, quantas comunidades a gente tem no Brasil que precisam ter os seus territórios reconhecidos e a falta de interesse político para isso é que causa tantos conflitos por terra e acabam tantas vidas se perdendo, né, no nosso país. Por isso que é tão importante a gente conhecer e valorizar trabalhos como esse dos retireiros. Agora a gente vai para o Alimento à Saúde. Tem aquela frase, né, que se come pelos olhos, mas se a gente seguir muito à risca, alguns alimentos não vão ter chance de parar no nosso prato. É um caso de um fruto verde, cheio de espinhos por fora, mas que por dentro é gostoso demais, o maxixe. Ele é muito consumido no norte e no nordeste do país, também faz parte da culinária árabe e é cheio de benefícios para a nossa saúde. Tacaimbó fica a aproximadamente 170 quilômetros do Recife, em Pernambuco. Logo na entrada da cidade já é possível decifrar quem é o carro-chefe na economia local. O maxixe, produto de origem africana e que é muito comum no cardápio nordestino, colocou este município na lista dos maiores produtores do estado. Erinaldo é agricultor e produz maxixe em Tacaimbó. Ele herdou esta tarefa do pai e hoje coordena, ao lado de outras famílias, uma atividade que colhe por dia quase 3.000 quilos de maxixe. Maxixe, para você chega numa mesa e não vê quase ninguém comendo maxixe, né? Agora, só para a gente ter essa quantidade de maxixe, não só é a família da gente que planta. A gente tem aqui em Tacaimbó cerca de 150 famílias que trabalham com essa cultura agora na época de chuva. Existem 2 tipos de maxixe. O caipira, mais comum na região norte, onde aparece com mais espinhos, e o japonês, que não tem espinhos. O maxixe é rico em proteína, cálcio e vitamina C, servindo como um importante item no plano alimentar de atletas de alta intensidade. Ele protege as células contra o envelhecimento precoce, as doenças degenerativas. Ele é fonte de ferro, então ele pode ser adicionado na alimentação de quem quer tanto prevenir também, quanto tratar a anemia ferropriva. Há diversas formas de experimentar o maxixe. Ele pode ser servido cozido, no que se chama de maxichada, acompanhado por quiabo e outras verduras. Pode vir como acompanhamento de um vinagrete tradicional, com cebolas e tomates. Mas a recomendação é ingeri-lo cru, numa espécie de salada. O legume maxixe, né, ele se torna um grande aliado também para a nossa manutenção do sistema imune do nosso organismo. E a gente tem que lembrar que quando ele está cozido, ele pode perder parte desses nutrientes. Por isso, a gente orienta que tentem prepará-lo também cru, porque a gente consegue preservar um pouco desses alimentos. Abriu o apetite? Espero que sim, porque a gente vai continuar falando de comida. Tá na hora de aprender mais uma receita com a nossa cozinheira Letícia Massula. Hoje é uma sobremesa para aproveitar uma fruta que brilha muito nessa época do ano, o caqui. Oi, Luana! Oi, pessoal de casa! A receita de hoje é com um dos frutos mais queridos dessa estação. Em Portugal chamam de dióspiro, em inglês persimmon, mas aqui a gente chama mesmo de caqui. Até rimou, não é? Vou fazer com eles uma sobremesa tão fácil, mas tão fácil que eu chamo de não sobremesa. Esse creme aqui, que fica com textura de mousse e que a gente faz em 5 minutos. Quer aprender? Vem comigo! Para a receita de hoje são só 3 ingredientes. Caqui, desse molinho aqui, ó, bem docinho. Creme de leite. E nibe de cacau ou a castanha da sua preferência. E esse terceiro ingrediente é até opcional, você só coloca se quiser. Vamos lá? O caqui é um fruto de clima temperado,
caqui tem variedades com origem na China e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele é produzido principalmente no interior de São Paulo por agricultores de ascendência japonesa. Existem 2 tipos de caqui com características bem distintas. Um primeiro que é chamado de doce e que pode ser comido mesmo quando está meio verdolengo de vez, o que garante uma consistência mais crocante que agrada muita gente. E tem também o caqui astringente, que é esse aqui, que não pode ser consumido verde. Ele tem uma cica que pega na boca. Então a gente tem que esperar ele ficar bem maduro, bem macio. E aí, ó, olha que lindeza a polpa dele, translúcida, nesse laranja maravilhoso. E é com esse que eu vou fazer a nossa sobremesa de hoje. Os caquis que estão mais amassadinhos, um pouco mais maduros, eu vou separar para o creme. E os que estão mais firmes, eu vou cortar em gomos e vou separar para montar nas taças. Quer ver? Bem simples. Vou pegar aqui, ó, um que está mais amassadinho, já vou separar para bater no creme. Eu vou precisar de uma quantidade maior para bater no creme e uma quantidade menor para colocar no fundo das taças. A gente não vai usar nenhum açúcar. Todo o açúcar da receita vem direto do caqui. Então, quanto mais maduro, mais doce ele estiver, melhor vai ficar a nossa sobremesa. Eu vou colocar um pouquinho do caqui em gomos no fundo de cada uma dessas taças, cada um desses potinhos. E depois eu vou vir com creme por cima. E vou finalizar tudo com nib de cacau. E é só isso, minha gente. Tô colocando em copinhos diferentes, que é para vocês em casa poderem variar também. Depende da ocasião, você faz uma tacinha mais baixa, num copinho desses assim, tipo copinho de cachaça, de chá, ou numa taça, se você quiser, para um jantar, para uma refeição mais chique. Aí você pode colocar assim no fundo da taça, tá? Já tá tudo aqui. Agora o que eu vou fazer? Bater o caqui com creme de leite. E é só isso, vou colocar aqui por cima. Já falei que essa receita é muito simples, mas tem seus truques. O ideal é usar creme de leite fresco ou nata. Se você for usar o creme de leite de lata, escorre o soro antes de bater. Senão, o resultado vai ser uma mousse aguada, rala. Não vai ficar legal. A mágica dessa receita é a textura do caqui, que quando a gente bate, fica parecendo uma mousse. Isso se deve pelo fato de ser um fruto com alto teor de tanino. E esse tanino, quando é batido, forma uma parede no creme que dentro dela guarda bolsões de ar. E fica assim, com essa textura montadinha, parecendo mousse. É esse o segredo. Receita simples, mas cheia de segredo. Vou mostrar aqui para vocês a beleza da textura. Olha só, ela já endureceu, já tá com aquela textura. Vou colocar aqui em cada uma das nossas tacinhas. E agora é só finalizar com o nib de cacau ou com a castanha que você preferir. Pode ser nozes, pode ser avelã, castanha do Pará, castanha de caju e pode até ser sem. Eu ouvi alguém aí perguntando, mas Letícia, o que é nib de cacau? Nib de cacau é a amêndoa do cacau, seca, torrada, quebrada dessa maneira assim grosseira e que a gente usa para finalizar saladas, sobremesas e que tem o gostinho de 100% cacau. Aqui ela vai ser perfeita, a doçura do caqui com o amarguinho do cacau fica na medida para essa sobremesa. Falei que era fácil, não é? E é gostoso. Vocês não têm ideia. Sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, faço parte da Rede Chique Chique, dos grupos de mulheres aqui no meu município. Fico muito feliz como militante da marcha participar desse momento tão especial do bem viver.
Pois aqui eu quero mostrar um pouco aonde eu vivo na minha comunidade, aonde eu tenho minha produção, aonde posso me alimentar junto com minha família, saber que tem uma alimentação saudável para o nosso bem viver. E aí eu vou mostrar um pouco daquilo que a gente produz, que a gente tem aqui no nosso cercado, no nosso quintal, ao redor de nossa casa. Este é um pouco da nossa alimentação, aqui uma melancia totalmente orgânica, sem veneno nenhum, onde a gente pode comer e oferecer para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos vizinhos, nossos amigos. Venha conosco nos visitar, pois aqui temos uma alimentação saudável para você. Isso aí, Tatiana. Muito obrigada por ter participado com a gente. Eu deixo o convite para você de todo o Brasil que está promovendo o Bem Viver de alguma forma. Manda sua saudação para a gente. Coloca o vídeo nas suas redes sociais com a hashtag Bem Viver na TV. A gente te espera. Vamos para a nossa dica de saúde, falar de sexo seguro. A camisinha é eficiente para prevenir gravidez indesejada, que quando acontece na adolescência é um problema sério. Camisinha também evita doenças sexualmente transmissíveis. Será que tem problema falar desse assunto uma hora dessa, de tarde? Não deveria, né, gente? Infelizmente, nesse momento, há uma ausência de informações e de uma política nacional para tratar desse assunto, que nada mais é do que saúde pública. Os principais órgãos do mundo orientam que quanto mais informação, menos gravidez, mais autoestima e menos abuso sexual também. Então vamos lá, vamos para a nossa dica de saúde, ter informações corretas e responsáveis sobre o uso da camisinha. Oi, hoje eu venho falar para vocês sobre camisinha, sobre os preservativos. Nós temos dois tipos de preservativos disponíveis no Brasil. Nós temos a mais comum, a mais conhecida, que é a camisinha externa, que fica em toda a extensão do pênis. E nós temos também a camisinha interna, que é uma camisinha que entra dentro da vagina, tem esse anel de silicone aqui, que é colocado lá dentro e ela protege toda a extensão da vagina. As camisinhas podem ser usadas tanto para prevenir uma gestação indesejada, e quando ela é bem usada, ela pode prevenir uma gestação até 98% das vezes, e ela também pode ser usada para preservar a gente contra infecções sexualmente transmissíveis. As mais conhecidas são o HIV, a sífilis, a gonorreia, a clamídia e a tricomoníase. É muito importante se proteger contra essas doenças porque elas podem levar à esterilidade no futuro, dos casais não conseguirem terem filhos por causa dessas infecções. Então é muito importante que a gente se proteja. Como que a gente pode encontrar a camisinha de forma gratuita? No SUS, nos postos de saúde mais perto da sua casa, certo? O uso de preservativo é o que está mais associado à educação sexual na cabeça das pessoas, mas não, tá, gente? Tem muita coisa quando se fala, quando se ensina sobre sexualidade. Por exemplo, respeito, formas de se relacionar de um jeito mais saudável, né? Desenvolvimento humano, comunicação não violenta. Então, todo esse conhecimento só traz bem-estar e segurança para todo mundo. Estamos no mês do orgulho LGBTQIA+. Quantas letras, né? Será que precisa de tudo isso? Precisa, porque a gente está falando de inclusão e cada pessoa importa. Incluir passa por uma série de mudanças na nossa forma de pensar e na forma de falar também. A nossa língua portuguesa, né, é tão marcada pela separação de gênero, então é um grande desafio refletir e ter disposição para fazer diferente. Então vamos pensar sobre isso. A convidada do nosso quadro de entrevista é a Gabriela Augusto, fundadora da Transcendemos, que oferece consultoria para orientar organizações a serem mais inclusivas. Antes era bem mais comum que as pessoas se referissem a esse grupo como GLS, né? Mas em determinado momento se percebeu que essa sigla não era suficiente, porque eu, por exemplo, sou uma mulher trans, né? Onde eu estaria ali, né, no G? Não. No L? Não. Simpatizante? Também não. Então, houve um esforço, assim, aliás, ainda há esse esforço de trazer mais visibilidade para as pessoas que fazem parte desses grupos, né? Hoje é bastante comum que algumas pessoas usem a sigla LGBT, LGBT+, né? E aí esse mais não seria bem um etc, seria um lembrete de que há outras identidades, mas há pessoas também que utilizam a sigla expandida,
LGBTQIA+. Assim, quando a gente fala de orientação sexual, a gente está falando de por quem alguém sente uma atração afetiva ou sexual propriamente dita, né? As pessoas podem gostar de homens, de mulheres, de nenhum dos dois. E aí a gente tem ali aquelas primeiras letrinhas, né? Do L, as mulheres que gostam de mulheres. G, gays, homens que gostam de outros homens. B, de bissexuais, pessoas que podem gostar tanto de homens quanto de mulheres. Percebe que aí nós estamos falando de orientação sexual, por quem alguém sente uma atração, de quem alguém gosta. Mas agora, de outro lado, a gente tem um conceito que é completamente diferente quando a gente fala do T, né? O T do LGBT. O T está relacionado à identidade de gênero, a forma como uma pessoa se vê, como essa pessoa se entende. No meu caso, eu me entendo como uma mulher trans, né? Eu estou ali dentro do guarda-chuva T e essa é a minha identidade de gênero. Linguagem inclusiva, ela surge um pouco daquela indagação de, poxa, temos 300 pessoas aqui em um auditório. 299 dessas pessoas são mulheres e um é um homem, né? Automaticamente as pessoas começam a se referir a essa multidão no masculino. Poxa, os presentes, os convidados, bem-vindos. Então, será que isso é razoável? Né? Que a gente sempre coloque o masculino em primeiro lugar, que a gente se refira à humanidade, né, como o homem, né? Sempre a gente tenha essa forma de ver o mundo. Assim, algumas pessoas entendem que não. Então, a ideia da linguagem inclusiva seria, por exemplo, ao invés de a gente usar um bem-vindo ou bem-vinda, a gente poderia escrever: que bom que você veio, né? Numa apresentação, num PPT, enfim, qualquer tipo de situação a gente pode pensar, ao invés de chamar de senhor ou senhora, por que a gente não chama de você? Quem não se posiciona é posicionado, né? Não se posicionar é um posicionamento. Então, se a gente não se atenta a essas mudanças, na medida em que você adota esse conjunto de práticas da linguagem inclusiva ou da comunicação inclusiva, você está se posicionando, né, a favor da diversidade. Eu acho que isso é bastante importante para trazer pertencimento às pessoas, para que as pessoas confiem na sua empresa, confiem em você, né? Porque você, falando de um indivíduo, você falando de uma forma com menos marcadores de gênero, por exemplo, você está demonstrando que você é uma pessoa que se importa, né? Que você quer um mundo mais justo para todos, todas, todes. Isso aí, gente. Então vamos botar a cabeça para funcionar, pensar em novas palavras, novas construções de frase para incluir todo mundo, porque além de tudo a gente vai ficar mais criativo, mais inteligente, não tem contraindicação. Vamos para o nosso Tempero de Cultura. No Maranhão, todo dia, toda hora, todo lugar tem espaço para o tambor de crioula. Manifestação que reúne brincantes em qualquer época do ano que buscam se divertir e expressar a fé em São Benedito, padroeiro dos negros. O tambor de crioula já foi ameaçado de extinção, mas hoje se mantém vivo e só cresce em importância. Ele tem até Dia Nacional, que foi no último dia 18 de junho, e é reconhecido pelo IFAM como Patrimônio Imaterial do Brasil desde 2007. O ritmo acelerado da percussão anima a brincadeira do tambor de crioula, uma tradição maranhense que nasceu na época da escravidão. Após o trabalho na lavoura, muitos se juntavam e começava essa batucada aqui já no Maranhão. Ele não veio da África vieram os escravizados e trouxeram o seu modo próprio de visão de mundo, que é essa relação direta com a natureza e a comemoração e louvação, muitas vezes, de seus deuses, através de festas
e tambores e animação. O tambor de crioula é muito ligado à devoção a São Benedito. Inclusive, é comum que as dançarinas, chamadas de coreiras, entrem na roda segurando uma imagem do santo. É preciso ter muita ginga para dançar tambor de crioula, uma brincadeira que é cheia de simbolismos e rituais, como a umbigada ou punga, ligada à fertilidade feminina. E dançar tambor de crioula não é fácil. Tem gente que não consegue pegar, né? O compasso, a maneira como a gente faz a ginga. Além do tambor grande, são usados outros 2 instrumentos de percussão na roda. O ritmo é complexo, cheio de contratempos. E afinar os tambores também não é tarefa simples. É um trabalho feito com a ajuda do fogo. A temperatura, ela deixa o tambor mais agudo, a sonoridade mais aguda, porque enrijece as fibras do couro. E se deixar sem afinar, esses tambores vão ter praticamente a mesma altura do som, né, da nota. E a partir do momento que você aquece, você tem a diferenciação. Na maioria dos grupos da capital São Luís, as mulheres só dançam e os homens só tocam e cantam. Mas no interior do estado, a variedade é maior. Aí aparecem momentos que mulheres tocam, aparecem, inclusive, municípios, Palá de Pindaré, onde tem homossexuais dançando o tambor vestidos de mulher, homens dançando tambor de saia. Desde os anos 1960, o tambor de crioula se consolidou como produto cultural maranhense. As apresentações, muitas vezes patrocinadas pelo governo, atraem turistas e geram renda, mas os grupos mantêm o respeito e o amor pela tradição. Eu sou apaixonada por tambor de crioula. E quando eu vou lá no centro histórico, a primeira coisa que eu procuro é onde está tendo uma roda de tambor. Então, o tambor de crioula, para nós, é um símbolo de resistência. É resistência negra, resistência religiosa. Você tem essa sincronia com coreiras dançando, você tem essa coisa do olhar, da energia passando, da alegria, do sorriso. Isso é muito legal. E chega um momento de quase transe, assim, você viaja no ritmo, é como se saísse do chão tocando tambor de crioula. E aí você não sente a mão, no outro dia você está de mão inchada, e mão ferida de tocar, mas não sentiu nada, porque ali você está extasiado. Maravilha, tudo isso. Mais um programa que chega ao fim com muita alegria e muita esperança. Obrigada pela sua audiência. Se você quiser, não precisa terminar essa conversa por aqui na TV, porque tem Bem Viver na rádio a semana toda, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Entra no nosso site para sintonizar, é radio.brasildefato.com.br. E também tem podcast, pode procurar nas principais plataformas de áudio digital por programa Bem Viver. Uma ótima semana para você. Tchau!